Muito boa tarde, Manaus, muito boa tarde, Amazonas, muito boa tarde a você que me dá o prazer da audiência nesta quinta-feira, 12 de dezembro, já estamos pertinho do Natal, né? E a gente já a partir de hoje, todos os dias, já vai sempre abrir o programa desejando um Feliz Natal para você, tá legal? Bom, o programa de hoje vai ser um programa assim, light, né? Mas discutindo e debatendo um tema extremamente polêmico, né? Imagina-se, né? Olha só, imagine você que de repente, né? Alguns problemas, tá certo? Colocam em xeque as posições já conquistadas, né? E pode mudar completamente, principalmente não, especificamente a parte de baixo, né? Dos quatro, a zona do Z4, né? Os 4 clubes, né? Que disputaram o Brasileirão 2013 que já estariam rebaixados, né? Imagine só que de repente as 3 maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo, Vasco e Fluminense, estão vivendo momentos dramáticos, né? Porque tem julgamento amanhã do Superior Tribunal de Justiça da CBF, tá certo? Que vai julgar o caso do jogo do Vasco e do Atlético Paranaense na Arena Joinville, que culminou com aquela pancadaria, aquela coisa grotesca, feia, horrorosa, né, que o mundo inteiro ojerizoou e repudiou. E o Brasil não gostou nada disso, porque vamos disputar uma Copa daqui a pouco, né? Que coisa para a imagem do futebol brasileiro. E os 2 clubes, tanto o Vasco como o Atlético, podem perder até 20 pontos, aliás, 20 mandos de campo. Quer dizer, cada um poderá ficar, de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva no julgamento amanhã, poderão ficar sem jogar nos seus campos durante 20 jogos. Então, e o Vasco da Gama também entrou com um outro recurso pedindo, e vai ser julgado amanhã também, pedindo a anulação dessa partida, o que o beneficiaria também a nível de tentativa de sair da zona do rebaixamento. Na segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar exatamente os 2 casos envolvendo a Portuguesa e o Flamengo. A Portuguesa por ter lançado o jogador Everton de forma irregular e o Flamengo por ter escalado o jogador André Santos também de forma ilegal. Então, vejam bem, Flamengo e Portuguesa poderão, de acordo com o resultado desse julgamento, na próxima segunda-feira, poderão perder cada um 4 pontos. E isso alteraria significativamente a questão dos 4 rebaixados, né? Quem está lá em cima sobe, quem está lá embaixo, quem está lá em cima desce, quem está lá embaixo sobe. O Fluminense tem chance também de repente, se livrar da zona do rebaixamento. Eu tenho até um mapinha aqui, uma simulação que o jornal hoje fez e que eu peguei para esclarecer melhor o torcedor do Flamengo, do Vasco, da Portuguesa, né? Do Fluminense, né? Nessa situação. É uma situação realmente dramática, né? Eu sei que o futebol está na alma do povo brasileiro. Então hoje eu tirei aqui o programa para bater um papo com você de casa, você torcedor do Vasco, você torcedor do Fluminense, você torcedor do Flamengo e até os botafoguenses que de repente secaram ontem a Ponte Preta e a Ponte Preta perdeu, né, a disputa com o Lanús da Argentina e perdeu, portanto, a chance de disputar a Libertadores, deixando esta vaga para o Botafogo, que assim como 4º colocado no G4, consolida-se como, na verdade, preferente, né, para disputar a Libertadores da América, né? Então, se você quiser dar uma ligadinha também para saudar o seu Botafogo, vamos lá. Mas a gente quer ouvir o que o torcedor do Flamengo, do Vasco e do Fluminense tem a dizer sobre esse julgamento de amanhã e de segunda-feira, que podem, né, provocar uma reviravolta na classificação desses clubes. A gente sabe que o torcedor, né, brasileiro não suporta essa coisa de verifica-se um resultado em campo, o time jogando bola, classificou-se ou não, e de repente ter que mudar a situação da classificação numa disputa de tapetão.
A gente sabe que ninguém gosta disso. Mas existem os prós e os contras, né? Existem os fatores, né, que justificam, às vezes, esse tipo de coisa, né? Às vezes os dirigentes dormem no ponto, cochilam e o cachimbo cai, né? Não analisam direitinho. O América, um tempo desse aqui, perdeu, né? Perdeu pontos preciosíssimos que lhe tiraram a oportunidade de ascender à terceira divisão do futebol brasileiro, por causa dessa coisa, de não prestar atenção na documentação de jogadores, né? Na legalidade ou ilegalidade de jogadores antes, né, do treinador escalar. E de repente, né, ao mesmo tempo que a gente não suporta essa coisa de tapetão, por outro lado, não se pode também passar a mão na cabeça de dirigentes relapsos e às vezes até mal intencionados, né? Porque se o jogador recebeu, estava aguardando julgamento, né? E o clube, e esse julgamento poderia determinar, como foi o caso do Everton e do André Santos, que eles poderiam ser suspensos até por 2 partidas. E o clube não esperou as 2 partidas, né? E antes do resultado do julgamento, resolveu lançar os jogadores. Quando saiu o julgamento determinou que eles tinham que cumprir 2 suspensões. E tá certo? E, na verdade, já tinham jogado. Então, claro que é um assunto passivo, sim, de julgamento e de decisão por parte da Justiça Desportiva Brasileira. Então, é um caso, assim, muito sério, né? Muito sério. Ninguém gosta, mas se realmente se verificou, e a CBF já se comunicou com o Superior Tribunal Desportivo, né? E dizendo que realmente constatou que a ilegalidade no lançamento desses 2 jogadores, do André Santos pelo Flamengo e do Everton pela Portuguesa, realmente aconteceram de forma ilegal. Então, é realmente uma situação difícil. Eu tenho aqui uma simulação, e daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu vou passar para você, torcedor do Flamengo, para você, torcedor do Vasco, do Fluminense, né? Como ficariam as situações de Fluminense, Vasco e Flamengo, nas diferentes situações que podem acontecer, que podem determinar os resultados desses julgamentos. Um que acontece amanhã, sexta-feira, e o outro que acontece na próxima segunda-feira. Tá muito bem? Então, os telefones do nosso programa estão liberados. Logo após o intervalo comercial vão aparecer aí. O meu repórter querido, companheiro de produção, Júnior Muniz, está na técnica para atender você. E eu vou querer muito que você, torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, do Fluminense, né, coloque a sua opinião. O torcedor, ele acompanha. O torcedor, ele está por dentro da situação. Com certeza, todo mundo lá já leu os jornais, o noticiário de rádio e televisão. Estão sabendo da bronca, do tamanho dela e das consequências que podem vir por aí. E o torcedor é a maior autoridade, né, no futebol. Então ele tem que ser ouvido. E o programa, em respeito à grandeza do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, tá certo? E ao momento delicado que eles vivem na expectativa dos resultados desses julgamentos, nós vamos então querer ouvir você, meu caríssimo torcedor, daqui a pouquinho. Pois é, que maldade, né? Aqui os bastidores da TV, né? Não é diferente da sua casa aí, onde tem um torcedor do Flamengo, o pai torce por um, o filho torce por outro, a mulher torce por outro, é aquela discussão agradável e polêmica sobre o futebol, né? E um flamenguista, né, terrível, acabou o Sidney, né? Nonato, o Vasco, dizem que o Lanús bateu o Vasco ontem, né? Aliás, bateu a Ponte Preta ontem, porque a Ponte Preta tem a camisa também com a faixa igual a do Vasco, né? Então, está predestinado a ser vice também, né? Que maldade, né? Que maldade. Opa! Meu querido Joaquim Alencar. Joaquim Alencar é um grande empreendedor do futebol, Alô, tá certo? não tô... É uma figura Alô? que eu gosto muito. Alô, Joaquim, boa tarde, meu amigo. Leonardo, primeiramente, boa tarde, muito feliz com você, aos seus telespectadores, e dizer que eu fico muito feliz em tê-lo de volta, falando de esporte de futebol. Você que é um parciano roxo, que nos prestigiou muito tempo com o seu trabalho, inclusive um dos maiores incentivadores do evento do Cosmo, quando você tinha aquela agência de publicidade, que fez os ingressos, o carnê, lá nos anos 80.
E eu vejo sempre que posso o teu programa e fico feliz em ver você hoje falando de esporte e futebol, que você gosta muito, inclusive. Joaquim, deixa eu lhe dizer, eu feliz da vida também, porque você é um desportista em mérito, é um empreendedor, é o homem que enquanto dirigente, né? Hoje você é apenas empresário, né, do esporte, mas enquanto dirigente você teve, na verdade, o topete, teve a coragem, teve a habilidade, o poder de articulação de trazer a Manaus simplesmente o Cosmos, né? O Cosmos todo poderoso da era Pelé, para um jogão de bola no Vivaldão que registrou o maior público de toda a história do Vivaldão contra o Fast, que trouxe o Clodoaldo, né? O nosso veterano Clodoaldo, e o jogo foi empate. Parabéns, é um prazer falar com você. Você que tem tanta experiência, Joaquim, sobre essa questão do futebol, nos bastidores, né? E dentro de campo, né? Nas articulações. O que você acha que pode acontecer aí com Flamengo, Vasco e Fluminense em função desses dois julgamentos que vão acontecer, um na sexta e o outro na segunda-feira, Joaquim? Nonato, a parte administrativa dos clubes, às vezes, levado por muitos afazeres, deixam a desejar essa ordem dos processos. Você falou muito bem em relação ao América, que de maneira muito infeliz lançou o jogador e perdeu o título, perdeu a oportunidade de ir para a Série D. Antes, lá atrás, o São Raimundo também perdeu os pontos para o Fluminense. Verdade. Quando ele era para ter sido campeão da terceira divisão, mas essas questões todas burocráticas, é muito difícil de você analisar, buscar, é lei, é o advogado que tem que estar em cima para ver, porque às vezes o sujeito é suspenso de um evento e no outro ele pode jogar, e às vezes ele não pode jogar em nenhum, e tem que cumprir, e às vezes a parte administrativa, jurídica, não liga muito pro detalhe e acontecem os problemas que estão acontecendo. Você vê grandes clubes, a Portuguesa, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, né? No que pese também o Roberto Dinamite ser nosso amigo, ele como dirigente, ele ouve muitas pessoas, e no futebol todo mundo manda, mas um tem que decidir. Você for dirigente, sabe que é assim, porque se você for ouvir todo mundo, você não chega num acordo. Então o Roberto também, de maneira muito infeliz, ele presidindo o Vasco, deixou a desejar na sua administração. Espero que ele se recupere agora nesse 2014, inclusive. Legal. Como é o nome dele? Vilomar? O Joaquim ainda está na linha? Tô. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, porque o seu Vilomar, lá de Urucará, município de Urucará, está ouvindo a gente, assistindo, né? Mandando um grande abraço para mim, para você. Eu quero mandar um grande abraço para o seu Vilomar e também para toda a sua família, para toda essa gente boa de Urucará, que nos dá o prazer da audiência, né? E a todo o pessoal do interior. São 20 municípios que nos dão o prazer da audiência, estão ligadinhos com o programa Ação na TV e toda a programação da Band. Joaquim, deixa eu lhe perguntar, o fato da CBF já ter comunicado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e confirmado que realmente André Santos e o Everton, pela Portuguesa, foram escalados irregularmente, isso é grave para as pretensões de Flamengo e Portuguesa, não, Joaquim? No que pese a força da Portuguesa e do Flamengo, que não se compara, mas também tem uma grande força, a Portuguesa e o Flamengo muito mais, eu acho que dessa vez vai valer aquela máxima da justiça, dura lex et lex, a justiça é dura, mas é lei, e o Flamengo vai ter que ser apenado e vai ficar sem os pontos que ele conquistou. Mas, Nonato, aproveitando em seja outra oportunidade, realmente eu fico feliz em vê-lo novamente nas telinhas, que você é um grande comunicador, uma pessoa que reivindica em favor do povo, e agora que reivindique mais em favor do esporte, do futebol, que você é um ícone dessa área também, quero dizer que aquele evento do Cosmos foi feito porque tínhamos do lado pessoas como você, aquele teu chileno lá, que era o arte finalista, tivemos o João Torres, o Tabajara Ferreira, o Manuel Muniz, né? Esse time aí que nós conseguimos montar com aqueles amigos, que foram também, juntamente comigo, acreditados no projeto e partiram para o empreendedorismo, fazer com que nós fizéssemos aquele evento que foi histórico. Inclusive, outro dia saiu uma matéria, tem saído sempre matéria sobre isso, e saiu uma matéria em 122 países sobre o jogo do Cosmos em Manaus. Inclusive eu tenho uma revista. Poxa, que pena que a ligação caiu, né? Mas, Joaquim, tenta ligar de novo para a gente completar esse papo, tá? Até porque já não se fazem empreendedores do futebol, né? Como antigamente, você é um grande empreendedor, vem aí a Copa do Mundo, o futebol vai ganhar um novo fôlego, né? Com todos esses CTs que estão sendo construídos, né? Com a Arena da Amazônia, né?
e assim uma responsabilidade muito grande para os dirigentes do futebol amazonense, no sentido de que a nossa arena não se transforme depois da Copa no elefante branco. Isso vai ensejar que, na verdade, empreendedores como o Joaquim e tantos outros, né, voltem a campo, né, e novos adentrem a campo para, na verdade, dar uma levantada no nosso futebol. Tá bom? Mas olha, enquanto o próximo telespectador liga, tá bom? Liga e participa. O papo hoje aqui é entre torcedores do Vasco, Botafogo e Fluminense. Uma simulação que o jornal hoje fez aqui, muito interessante, né? Para você se situar bem. Olha só, se apenas a Portuguesa perder os pontos, se apenas a Portuguesa for condenada pelo lançamento do Everton, né? E o Flamengo livre, né, da situação do André Santos, então se apenas a Portuguesa perder os pontos, o Z4, lá os 4 rebaixados serão os seguintes: Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Tá muito bem? Agora, numa outra simulação, se apenas o Flamengo perder os pontos na situação, no julgamento do caso André Santos, e a Portuguesa for vencedora, se livrar, se apenas o Flamengo perder os pontos, o Z4 fica assim: o Flamengo cai com seus 45 pontos, tá certo? Passa a ser o primeiro da zona de rebaixamento, fica Flamengo com 45, Vasco 44, Ponte Preta 37 e Náutico com 20. E o Fluminense, o pó de arroz, o tricolor, se livra da zona do rebaixamento, porque ficará com seus 46 pontos acima do Flamengo, tá bom? Então, legal. Então daqui a pouquinho eu continuo, tá certo, com a simulação, porque a minha... Olha o interior se manifestando, a dona Dora, aí de Urucará. Alô, Urucará, um grande abraço para todos vocês. A Dora quer participar com a gente. Grande abraço, obrigado pela audiência e pela participação, Dora. Pode falar, Dora. Né? E Urucará não é tão longe assim, mas as nossas empresas telefônicas, quando a gente resolve conversar com o telespectador, é um negócio sério, né? Mas vamos lá, enquanto a Dora liga, vê se o Joaquim volta a ligar de novo, enquanto o outro telespectador, torcedor do Flamengo, Vasco, ou Fluminense, né? Ou Botafogo, que secou ontem a ponte, né? E o Lanús ganhou e o Botafogo terminou se consagrando aí na 4ª vaga e vai disputar a Libertadores. Vamos aqui, a terceira hipótese de simulação. Se a Portuguesa e o Flamengo perderem os pontos, vamos imaginar que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva resolveu dizer assim: não, realmente, tanto a Portuguesa lançou o jogador Everton ilegal, quanto o Flamengo utilizou o André Santos ilegal também. Então, os dois condenados perderam na justiça. A situação ficará da seguinte maneira: os 4 desclassificados, tá certo? Serão Portuguesa com 44, Vasco com 44, Ponte Preta com 37 e o Náutico com 20. O Flamengo se salva, tá certo, com 45 pontos lá em cima, né? Então eu vou repetir: se Portuguesa e Flamengo perderem os pontos, o Z4, os 4 desclassificados serão os seguintes: Portuguesa 44, Vasco 44, Ponte Preta 37 e Náutico com 20 pontos. Muito bem? Agora, numa outra simulação, na 4ª simulação, se a Portuguesa e o Flamengo perderem 4 pontos cada um, e o Vasco ganhar os pontos do jogo contra o Atlético, que o Vasco está pleiteando a anulação do jogo com o Atlético, né? Então, se a Portuguesa e o Flamengo perderem 4 pontos e o Vasco ganhar os pontos do jogo contra o Atlético, aí fica da seguinte maneira: Flamengo 45 pontos, os 4 rebaixados serão Flamengo 45 pontos, Portuguesa 44, Ponte Preta 37 e Náutico 20. Quem está numa situação que, haja o que acontecer, acabe o mundo, não vai mudar a posição dele, é o Náutico, né? O Náutico é o último colocado mesmo, desde quase o começo do Campeonato Brasileiro, não largou essa posição, é lanterninha consolidado, tá bem? Tem outra simulação, mas eu vou fazer logo após o intervalo comercial. Ligue e participe. O programa hoje quer ouvir as torcidas do Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama. Bom, enquanto o telespectador liga,
que participa, estou vendo o pessoal assim meio quieto, né? Será que os torcedores do Flamengo e do Vasco estão assim com as barbas de molho, né? Pois é. Mas vamos lá. A quinta simulação é a seguinte. No caso de apenas o Vasco da Gama ganhar os pontos, né? Independentemente do resultado do julgamento de Flamengo e Portuguesa, no caso André Santos e Everton, né? Mas apenas o Vasco da Gama ganhar os pontos. Aí ficaria o seguinte, aí o Criciúma é que vem para a zona de rebaixamento e o Vasco passa a ser o 16º colocado com 47 pontos, tá bem? Então, o Z4, os 4 rebaixados, nessa situação de apenas o Vasco ganhar os pontos, né, na justiça, seriam o 17º Criciúma com 46, 18º Fluminense com 46, em 19º Ponte Preta com 37 e em 20º o Náutico com 20 pontos, tá bom? Então, estas são assim as simulações para que os torcedores de Flamengo, Vasco e Fluminense possam se situar bem, né? E acompanhar com vivo interesse esses julgamentos que vão se suceder. Na próxima sexta-feira, amanhã, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga o caso da Arena Joinville, que aconteceu aquela pancadaria, até hoje tem gente no hospital. O mais jovem, né, o garoto de 19 anos, continua internado, não, os outros foram liberados, mas ele continua em estado que merece cuidado, tá muito bem? E o Vasco também, além de querer a anulação desse jogo, está aguardando, na verdade, o desfecho geral desse julgamento. E na próxima segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga o caso envolvendo as escalações ilegais dos jogadores André Santos pelo Flamengo e Everton pela Portuguesa. Então, ficar aí de mutuca, orelha em pé, na expectativa, porque evidentemente é uma situação muito difícil, né? Como dizia Joaquim Alencar, que é um dirigente assim, muito experiente, né, no futebol, o que complica aí, o fator complicador, é que a CBF, né, que é quem rege o futebol, né, quem toma conta do regulamento, né, e quem diz o que está certo e o que é errado em termos de escalações certas ou ilegais, já comunicou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva que realmente, confirmando que realmente o André Santos pelo Flamengo e o Everton pela Portuguesa foram escalados ilegalmente. Então, isso cria um complicador para Flamengo e Portuguesa, tá certo? Então, vamos aguardar, mas na verdade, acerca dessa questão do julgamento do Vasco da Gama e Atlético Paranaense, lá na Arena Joinville, seja qual for o resultado, nada vai apagar, né, as cenas tristes e lamentáveis que aconteceram naquele jogo. Ficarão para sempre e como alerta para que os dirigentes tomem precauções para que fatos dessa natureza não voltem a enodoar a imagem do futebol brasileiro. Estão me dizendo que já estão na marca do pênalti, né? Tá certo? Estão na marca do pênalti. Então nós vamos ficando por aqui, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande abraço e antecipadamente Feliz Natal para todos. Todos os dias eu vou me despedir sempre desejando Feliz Natal, porque é Natal, a cidade está toda decorada, os corações vivendo o clima de Natal. Feliz Natal para você. Amanhã a gente volta para fechar a semana com um tema com certeza muito legal para você debater e discutir com a gente. Até lá e um grande abraço.